Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, todos os louvores são para Deus, e que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre Muhammad, o derradeiro dos profetas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje, inshallah, nós vamos começar a tradução e comentários desse livro aqui muito interessante, The Orthodox Corruption of Script, a corrupção ortodoxa das Escrituras. E aqui fala mais especificamente do Novo Testamento, ou dos textos que vieram a compor o livro que chamamos de Novo Testamento. Então, que, inshallah, esse estudo seja de grande proveito para todos nós. Segue o texto. O texto das Escrituras em uma era de dissidência. As primeiras lutas cristãs pela ortodoxia. O cristianismo nos séculos II e III estava em notável estado de mudança. É certo que, em nenhum momento de sua história, a religião constituiu um monólito, mas as diversas manifestações dos primeiros 300 anos, seja em termos de estruturas sociais, práticas religiosas ou ideologias, nunca foram replicadas. Em nenhum lugar isso é visto mais claramente do que no domínio da teologia. Nos séculos II e III houve, é claro, cristãos que acreditavam em um só Deus. Esse dado aqui é muito importante para nós. Nos séculos II e III houve, é claro, cristãos que acreditavam em um só Deus. O mesmo monoteísmo revelado para Muhammad, que a paz e a bênção de Deus estejam sobre ele. Isso quer dizer que a mensagem original de Isa alayhi salam, ou Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, é a mesma mensagem entregue e revelada a Muhammad, e também é a mesma mensagem revelada a todos os profetas anteriores, desde Adão, passando por Noé, Abraão, Moisés, que a paz de Deus esteja com todos os profetas. A mensagem qual seja, existe apenas um único Deus. Segue o texto. Outros, porém, outros cristãos do primeiro século, porém, afirmavam que havia dois deuses. Outros ainda assinaram 30 ou 365 ou mais. Alguns cristãos aceitaram as escrituras hebraicas como uma revelação do único Deus verdadeiro, a posse sagrada de todos os crentes. Outros afirmaram que as escrituras foram inspiradas por uma divindade maligna. Esse dado aqui é interessante porque, se nós pegarmos o que fizeram da Torá, revelada por Deus Altíssimo, mexeram tanto nela e acrescentaram tantas coisas, que a gente vê textos totalmente incompatíveis com a dignidade de Deus, a justiça de Deus, como textos que manda matar mulheres e crianças e matar todas as mulheres que tenham tido relações com homens e poupar apenas as meninas virgens para que elas pudessem servir ao povo judeu. Isso eu estou me referindo aos textos, por exemplo, de Números 31, 17 e 18 e 1 Samuel 15, versículo 3. Mas muito bem. Alguns cristãos acreditavam que Deus havia criado o mundo e em breve iria redimi-lo. Outros disseram que Deus não criou o mundo nem jamais tratou com ele. Agora, alguns cristãos acreditavam que Cristo era, de alguma forma, homem e Deus. Esse dado é importante. Outros disseram que ele era um homem, mas não Deus. Outros afirmavam que ele era Deus, mas não um homem. Outros insistiram que ele era um homem temporariamente habitado por Deus. Muito interessante que vemos aqui também um resquício da mensagem original entregue para Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. Que muitos nos primeiros séculos, muitos cristãos do primeiro século, nos primeiros séculos, acreditavam que Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, era um homem, mas não Deus. É justamente
a revelação entregue a Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja com ele. Jesus, um profeta de Deus, e de forma alguma se apresentou ou foi ou disse alguma vez ser Deus. Um homem, porque só existe um único Deus. Essa afirmação é em decorrência daquela primeira afirmação lá em cima, daqueles que acreditavam que existia um único Deus. Se existe um único Deus, aqueles que Deus manda são seus mensageiros e não outros deuses. Seguindo, alguns cristãos acreditavam que a morte de Cristo trouxera a salvação do mundo. Outros alegaram que a sua morte não teve relação com a salvação. Aí esse outro dado aqui também é importante. Outros ainda alegaram que ele nunca havia morrido. Que interessante. Nos primeiros séculos, haviam cristãos que de fato presenciaram aquilo que foi revelado posteriormente a Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja com ele. Que Isa alayhi salam, ou Jesus, ele não morreu, não foi crucificado, mas Deus Altíssimo o livrou dos seus algozes, arrebatando-o aos céus. Então, Jesus não chegou a morrer aqui na terra, mas sim foi arrebatado aos céus. Poucas dessas teologias variantes permaneceram incontestadas, e as controvérsias que se seguiram impactaram a literatura sobrevivente em praticamente todos os níveis. O único nível com o qual me preocupei no presente estudo envolve os escritos das escrituras cristãs em evolução, o que eventualmente seria chamado de Novo Testamento. Os manuscritos do Novo Testamento não foram produzidos impessoalmente por máquinas capazes de uma reprodução impecável. Eles foram copiados à mão, por seres humanos vivos e respiradores, profundamente enraizados nas condições e controvérsias de sua época. Os contextos polêmicos dos escribas influenciaram a forma como escreviam as suas escrituras sagradas? O peso do presente estudo é que sim, que as disputas teológicas, especificamente as disputas sobre a cristologia, levaram os escribas cristãos a alterarem as palavras das Escrituras, a fim de torná-las mais úteis para a tarefa polêmica. Os escribas modificaram seus escritos para torná-los mais claramente ortodoxos e menos suscetíveis ao abuso por parte dos oponentes da ortodoxia. Não posso começar a detalhar as evidências desse tipo de atividade dos escribas sem primeiro estabelecer o seu contexto sócio-histórico. O presente capítulo inaugura o estudo ao isolar os tipos de questões que estavam em jogo nas controvérsias teológicas dos séculos II e III e ao mostrar como essas controvérsias eram geralmente conduzidas no domínio literário. Uma vez estabelecido esse ambiente polêmico, posso voltar nos capítulos seguintes para os aspectos importantes, embora amplamente negligenciado, dessas lutas que serve como objeto de minha preocupação principal, a corrupção ortodoxa das Escrituras. Muito interessante porque o autor ele apresenta quais eram as controvérsias que estavam ocorrendo, quais eram os grupos divergentes entre os primeiros cristãos. E dentre esses grupos divergentes, nós conseguimos observar aqui que existia um grupo que defendia a mesma interpretação ou as mesmas evidências, os mesmos fatos revelados posteriormente a Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja com ele. Portanto, não foi do nada, não foi uma inovação quando Muhammad apresentou que Jesus não era Deus, era apenas um profeta,
e que Jesus não havia morrido. Ou seja, essas informações que temos hoje no cristianismo como algo pacífico, como algo que seguiu ali imediatamente aos eventos e que não foram contestados por ninguém, até vir uma outra religião futuramente e começar a dizer outra coisa ou negar aquilo que todos acreditavam veementemente que havia acontecido, como, por exemplo, a crucificação e ressurreição de Cristo e o fato de Jesus eventualmente ter se apresentado como um Deus. Vemos claramente que essas questões já subsistiam nos primeiros séculos. Isso é uma evidência muito clara de que tudo que foi revelado para Muhammad, ele tem respaldo, inclusive, em dados históricos, certo? Não foi só uma questão, assim, uma revelação de Deus, vamos acreditar só porque acreditamos nesse profeta e tudo mais, deixando de lado todo o registro histórico, arqueológico e todo outro tipo de evidência que possa ter. Muito pelo contrário, tudo que foi revelado a Muhammad tem, digamos, lastro probatório. A gente consegue encontrar na história e nos dados arqueológicos respaldo para consubstanciar, para confirmar tudo aquilo que foi revelado a ele. Então esse é o primeiro capítulo, a primeira parte. Inshallah, nos próximos dias vamos nos debruçar sobre os próximos capítulos. Inshallah, espero que seja proveitoso para todos. Até a próxima.